Cheguei à conclusão, irmãos, de que a autossuficiência ela é uma tentação. Independente daquilo que nós sabemos do que seja autossuficiência, eu percebo muitas vezes que a autossuficiência ela trabalha em nós como uma tentação. Sabe por quê? Porque a sua carne, grave isso, ela sempre vai tender a ser autossuficiente. Então, se a sua carne, ela sempre vai ter essa tendência à autossuficiência, irmãos, a autossuficiência ela é uma tentação. Porque a sua carne, ela não vai desejar aquilo que é contrário à autossuficiência. O conceito de autossuficiência traz em si a ideia de manter-se por si só, sem precisar de ajuda. É um contentamento excessivo consigo mesmo. Está relacionado ao orgulho, à petulância, poderíamos dizer aqui também a presunção. Tiago, por exemplo, irmão de Jesus, ao escrever sua carta, lá no capítulo 4, versículos de 13 a 16, ele fala sobre a autossuficiência, quando ele diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Coloca para mim, Rafa, por favor. Tiago, capítulo 4, versículo de 13. Rafa não, Marquinho. Tiago, capítulo 4, versículo de 13 a 16. Então a palavra de Deus, retornando aqui na leitura, ela diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Então, percebam aqui que Tiago, ele traz à tona, ele traz o questionamento, o comportamento da autossuficiência, quando logo na abertura do versículo 13, ele diz, como que vocês dizem que hoje e amanhã, ou amanhã vocês irão para tal cidade, e lá farão tantas coisas, se vocês não têm nem controle do futuro e da vida de vocês? Interessante, irmãos, pensar nisso também, que falamos aqui, domingo passado, sobre aliviando a bagagem da aflição. E todos aqueles que porventura estavam aflitos aqui no domingo, sabiam muito bem e se davam por conta muito bem de que estavam com essa bagagem da aflição. Não há dúvida para quem está aflito, não há dúvida alguma que há sobre ele um fardo, uma bagagem da aflição, como não há da preocupação e de tantas outras coisas que nós vamos falar aqui. Mas cuidado com a bagagem da autossuficiência. Sabe por quê? Porque ela pode ser invisível para você. O seu nível de autossuficiência ou de confiança, em si mesmo pode estar tão elevado que não te faça perceber a bagagem que você está carregando. É isso que eu quero dizer. Aqui, irmãos, no tema de hoje, nós temos que tomar um cuidado. É o cuidado de nem se dar conta de que estamos com um enorme fardo, e esse fardo se chama autossuficiência. O seu nível de confiança em si mesmo, o seu nível de dependência em si mesmo ou independência, o seu nível excessivo de autoconfiança ou autossuficiência pode fazer com que você não se dê conta de que há um mal muito grande na sua vida e que talvez você carregue esse mal há muitos anos. E esse mal se chama autossuficiência. Então eu quero dizer, irmãos, inicialmente para você, os perigos da autossuficiência, porque nós vivemos numa sociedade e o problema e a questão não é a sociedade, a questão é o cristianismo. Que o cristianismo ele sempre vai, muitas vezes, andar na contramão. O reino de Deus, como costumamos dizer, é um reino de ponta cabeça, que ele está com os valores invertidos.
com a ordem trocada em relação àquilo que nós encontramos no mundo. E nós estamos muito acostumados, irmãos, a vivermos uma valorização da autossuficiência. Nós estamos muito acostumados, estamos muito rodeados de uma valorização da autossuficiência. Então, você erradamente, como servo de Deus, pode ser levado a pensar que a autossuficiência, ela traz mais lucros do que prejuízo. Talvez você erradamente possa ser levado a pensar que é saudável para você ser autossuficiente. Talvez você erradamente possa ser levado a pensar que quando você põe na balança o seu comportamento de autossuficiência, você tem mais lucro do que prejuízo. Eu quero inicialmente desconstruir isso para você, e eu quero apresentar para você os perigos da autossuficiência. E eu já quero dizer para você, a conta final é prejuízo. E por quê? Por quê? Alguns perigos básicos em relação à autossuficiência. Olha, a autossuficiência, ela tem uma tendência a me levar a um estágio onde eu começo a planejar sem Deus. Para pensar nisso. Um dos perigos da autossuficiência é quando ela me leva num nível de planejamento sem Deus. E é isso que o Tiago diz aqui enquanto nós lemos. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucros. Irmãos, Tiago aqui, ele não está falando contra o planejamento, não. Tiago aqui não está falando contra você ter na sua mente, ou na sua vida, ou nos seus pensamentos, ou anotado, ou seja de qual forma for. Tiago não está sendo contra você ter um planejamento sobre o amanhã, não. Você tentar planejar o amanhã, não. Ele está falando do cuidado e do perigo de você fazer isso sem Deus. Então, a autossuficiência, ela, num caminho onde eu penso que é saudável, ela pode me levar para uma situação muito prejudicial quando eu começo a planejar sem Deus. É muito comum, numa época de final de ano, nós olhando para o ano que está por vir, nós fazemos planejamentos. O brasileiro, ele tem muito disso. Ele planeja, parece que há uma mágica para o brasileiro, né? O brasileiro parece que ele tem uma mágica. Parece que ele coloca na cabeça que quando chega dia 31 de dezembro, meia-noite, acontece algo sobrenatural que dia 1º de janeiro vai ser completamente diferente. Ele podia fazer isso de 30 de março para 1º de abril, de último dia de abril para 1º de maio, não, mas ele quer fazer de dezembro, de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Então, o brasileiro, ele trabalha assim, com uma expectativa mágica de que tudo vai mudar. Então, a partir de 1º de janeiro, ele vai comprar a casa, ele vai juntar o dinheiro, ele vai perder peso, ele vai ser disciplinado com o horário, ele vai ser pontual, ele vai mais à igreja, ele vai visitar mais o parente, ele vai fazer mais amizades, ele vai ser melhor marido, melhor pai, melhor esposa. Então, muita coisa acontece na cabeça do brasileiro de 31 de dezembro para 1º de janeiro. E talvez você tenha feito muitos planos para esse 2023, que nós já estamos iniciando a segunda parte dele. Quantos desses planos você fez sem Deus? Como que está a sua agenda? E qual a participação que Deus tem tido na sua agenda? Quem determina a sua agenda? Quem tem determinado a sua agenda? Qual é o nível de participação que Deus tem tido nos seus planejamentos? Então, cuidado se você está planejando sem Deus. Olha, a autossuficiência, ela é um perigo porque ela tem uma tendência a me levar a não reconhecer a fragilidade da vida. Ela tem uma tendência a me levar a não reconhecer a fragilidade da vida. E é isso que Tiago diz no versículo 14. Marquinhos, fica esperto que eu já mudei o tema. E é isso que Tiago diz no versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês?
Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A gente está vivendo uma época de muita neblina, para quem acorda cedo. Dependendo do horário, você vai falar, neblina, pastor? Dependendo do horário que você tem acordado, você vai falar, ué, a gente está vivendo um tempo de neblina? Mas se você acorda cedo, você vai ver muita neblina. Mas a neblina, ela tem algumas particularidades, você sabe disso. Ela não é permanente. Ela é temporária. Quando o sol vai abrindo, ela não suporta o calor do sol e ela vai se dissipando, ela vai limpando aquilo que num primeiro momento parece que está cheio dela. E aqui Tiago, ele está fazendo essa comparação com a nossa vida. Ele está dizendo que a nossa vida é como uma neblina, ela aparece e logo desaparece. E a gente vive sem se dar conta disso. E a gente vive, irmãos, como se a nossa vida não fosse frágil. A gente faz reflexões dessas, por exemplo, nos cultos fúnebres e não faz nos cultos de celebração. A gente faz reflexões como essas nos sepultamentos, mas não faz nas festas de aniversário. Mas a nossa vida, irmãos, é frágil. Então Tiago está aqui dizendo, olha, cuidado com a autossuficiência, porque ela te leva para um caminho em que você não está reconhecendo a fragilidade da vida. E aí sabe o que muitas vezes acontece? Acontece os Covids da vida para a gente reconhecer a fragilidade da vida. Ninguém deseja viver, ninguém tem saudade, ninguém quer que se repita, mas todo mundo sabe que naquele momento, todo mundo sabia enquanto a vida era frágil, porque tinham pessoas à nossa volta que saíram de casa e não voltaram mais. E aí fica um alerta, fica uma reflexão, como que a nossa vida é frágil? Como que eu posso dar importância, tenho que dar importância a outras coisas que eu não estou dando? Como que tem coisas que são irrelevantes na vida? É isso que Tiago está nos dizendo quando ele fala da autossuficiência. E o terceiro perigo, irmãos, da autossuficiência é que ela é sinônimo de presunção e vanglória. E vanglória, irmão, significa uma glória em vão. Uma glória inútil. Uma glória inútil. Só que eu quero entrar numa parte agora que eu considero talvez a mais importante aqui do nosso sermão. Não que o que eu tenha falado aqui eu não considere como importante. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque a gente tem uma tendência a entender certos aspectos que a Bíblia trata apenas como questões comportamentais, como coisas relacionadas ao nosso temperamento. Então, por exemplo, a Bíblia fala de humildade, a gente pega a humildade e leva para o aspecto relacional. E pensa que a humildade ela tem um papel só na minha relação. Então, fulano é humilde, eu não preciso ser humilde. Fulano é humilde porque faz parte da característica dele, do temperamento dele. Eu já sou diferente, não preciso ser humilde. Quando a Bíblia espera que todo cristão, a imagem e semelhança de Cristo, seja cópia dele e seja humilde. Então, quando a gente olha para a autossuficiência, talvez você possa ser levado a pensar ou imaginar a autossuficiência apenas num aspecto relacional, no aspecto do seu temperamento, da sua vida. E eu quero te dizer que não. A autossuficiência, é onde eu quero conversar com os irmãos agora, ela cria muros na nossa espiritualidade. A autossuficiência cria muros na nossa espiritualidade. Pode passar, Marquinhos? A autossuficiência cria muros na nossa espiritualidade. Eu quero trabalhar um texto com vocês. Vai comigo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de 4 a 18. Presta atenção nesse texto, que ele tem muito a falar conosco. Segunda Coríntios 3, de 4 a 18. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus.
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Eu vou dizer para você uma coisa. Você pode até ter ouvido o texto aqui e não ter compreendido, mas esse texto fala sobre autossuficiência. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala sobre autossuficiência. Quando Paulo escreve a sua carta ali, ele começa a primeira carta, você vai começar lendo ali a primeira carta aos Coríntios, depois quando você entra na segunda carta aos Coríntios, você vai ver o apóstolo Paulo ele tratando várias questões, no qual ele estava se dirigindo àquela igreja, exortando aquela igreja, ensinando aquela igreja em como viver de forma correta os princípios da vida cristã. E, ao mesmo tempo, ele chega à conclusão que a exigência da lei, da vida cristã, ela é demais para aquele que a tenta seguir. E aí ele inicia o capítulo 2, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, se você não está, abra em 2 Coríntios. Quando chega no capítulo 2, no versículo 16, ele faz uma pergunta. Quem, porém, é capaz de cumprir, de fazer todas essas coisas? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Quem é capaz de cumprir todas essas coisas? E aí, quando entra no capítulo 3, que é o que nós lemos, ele diz, ninguém, porque a nossa suficiência vem de Deus. E aí, deixa eu te dizer o que está acontecendo aqui. Preste atenção aqui. Paulo está fazendo uma comparação. Paulo está traçando dois opostos entre a autossuficiência e a suficiência em Cristo. Ele está confrontando autossuficiência ou suficiência em Cristo. Só que para isso ele está usando a antiga aliança e nova aliança. A autossuficiência ele está tratando no que diz ao aspecto da antiga aliança. E a suficiência em Cristo, a nova aliança que Cristo trouxe. Por que ele faz isso? Você, por um acaso, já se fez esse questionamento? Nossa, é mais difícil viver na nova aliança ou na antiga aliança? Você, em algum momento, enquanto cristão, já parou para pensar como que era viver na antiga aliança? E Paulo aqui, ele está construindo uma teologia, podemos assim dizer, onde ele está dizendo, irmãos, que a vida na antiga aliança, que era uma vida inferior à nova aliança que Cristo trouxe,
Essa vida na antiga aliança era uma vida vivida na autossuficiência. Por quê? Porque a vida na antiga aliança, a vida baseada no cumprimento da lei, irmãos, era uma vida onde o homem tentava fazer o seu melhor para agradar a Deus. E ainda que ele não conseguia, porque ele jamais conseguiria atender aos requisitos da lei, naquilo que ele conseguia, ele se autovalorizava. E ele está dizendo agora que o nosso convite é abandonar a autossuficiência, abandonar essa perspectiva de vida onde eu faço tudo para agradar a Deus, na tentativa de cumprir os requisitos da lei, porque agora eu vivo numa época, numa aliança, onde Deus fez tudo por mim. Então a relação muda. Eu saio de uma antiga aliança e entro numa nova, mas eu saio de uma vida de autossuficiência, onde eu tento me valorizar pelos meus cumprimentos da lei, para entrar numa relação de graça, onde não é mais aquilo que eu faço, é aquilo que Deus fez, é aquilo que Ele faz. E aí, o que ele está construindo aqui? Antiga aliança e nova aliança. Autossuficiência e suficiência em Cristo. Religiosidade e não religiosidade. Isso aqui é interessante demais. Sabe por quê? Todo religioso é autossuficiente. É interessante demais. O assunto aqui é autossuficiência. Quem até hoje você vê tentando viver na perspectiva daquilo que eu faço para agradar a Deus e entra numa caminhada, numa perspectiva de religiosidade, ali há um autossuficiente. Você sabe qual é o problema da religiosidade na igreja? Você sabe qual é o problema do religioso? Que o religioso é um autossuficiente. Ele não vive na dependência de Deus, ele vive na perspectiva do que ele é e do que ele faz. E aqui está o maior X da questão sobre autossuficiência para nós. Não é como você se sente em relação à sua vida profissional, apenas. Não é como você se sente em relação ao que você faz e faz bem feito na sua vida. Não é relacionado apenas a isso. É como isso entra na sua vida cristã. É como isso entra no seu caráter cristão. Porque um autossuficiente, ele é um religioso. E um religioso, ele é um autossuficiente. E aí Paulo, ele demonstra em todas as suas cartas que ele aprendeu isso aqui. E que ele não vive mais por isso aqui. Tanto que em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, ele diz assim: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio a respeito das minhas fraquezas. Aí você vai ver a todo momento, quando você entende isso, que Paulo entendeu o perigo da autossuficiência na vida cristã. Em Filipenses 3, versículos 4, 7 e 8, ele diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Mas o que era lucro eu considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E aí, por que nesse capítulo aqui, Paulo está citando um episódio que aconteceu lá no Antigo Testamento com Moisés? Por quê? Porque o que aconteceu ali com Moisés é o retrato da autossuficiência. Você sabe o que aconteceu com Moisés? Está lá em Êxodo 34. Versículos de 29 a 35. Moisés tem uma experiência com Deus, ele desce do monte com o seu rosto brilhando, de modo que as pessoas não conseguiam chegar nem perto dele, porque o rosto dele brilhava, mas foi passando um tempo, aquele brilho foi o quê? Desvanecendo, e Moisés não queria mais o quê? Que as pessoas o vissem de uma forma diferente, que não fosse daquela forma que o viram quando seu rosto estava radiante. O que ele fez? Tacou o véu no rosto, autossuficiência. Isso é a vida de religiosidade, é a vida de autossuficiência. Você quer colocar o véu no rosto, você quer viver com máscara, porque você é autossuficiente.
Aqui está o perigo da vida cristã quando diz respeito à autossuficiência. É nisso aqui que a gente tem que pensar. É isso aqui que a gente tem que derrubar. É isso aqui que a gente tem que aliviar. É essa mania de querer colocar o véu e viver com máscara, baseado numa religiosidade hipócrita. É isso que Deus quer derrubar hoje na minha e na sua vida. É isso que Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados de uma vida hipócrita e religiosa, e eu vos aliviarei. É essa autossuficiência que Jesus quer derrubar hoje na minha e na sua vida. Irmãos, o Evangelho é um dos convites mais ousados que você já teve na vida. Não tem convite mais ousado, porque o convite do Evangelho é você deixar a sua vida de autossuficiência e viver totalmente confiado em Deus. Em Deus. É você viver na suficiência de Cristo. É você viver na suficiência dEle. E aqui, irmãos, esse texto ele é fantástico. Caminhar nesse texto, nesse tema essa semana, confesso que foi maravilhoso. Porque se diz muito para a gente, irmãos. Por exemplo, você sabe por que Jesus morreu na cruz? Você sabe por que Deus mandou Jesus, dentre tantas coisas, para acabar com a nossa autossuficiência? Para que a gente pare de querer viver uma vidinha onde eu tenho uma lei, onde eu quero fazer algo, eu não consigo fazer porque eu nunca consigo cumprir, mas eu começo a me gabar daquilo que eu faço e diz: eu até não fiz tudo, mas eu fiz isso aqui. Jesus morre na cruz, sabe para quê? Para acabar com isso, fala: não importa mais o que você faz, é o que eu fiz, é o que eu faço. Jesus morreu na cruz para acabar com a nossa autossuficiência. É isso que o apóstolo Paulo está pregando aqui. Então ele fala para os fariseus: é preciso tirar a máscara do legalismo. É preciso tirar a máscara da religiosidade. E eu vou dizer mais: é preciso tirar a máscara da autoconfiança. Lembrem de Pedro. Lembrem de Pedro. É isso que Jesus não quer em nós. Reunidos Jesus e os seus discípulos, ele diz que naqueles ali presentes, há quem iria traí-lo, há quem iria negá-lo. Pedro estufa o peito, enche o pulmão de ar e fala: eu jamais farei isso. Eu sou capaz de dar a minha vida por você. Autossuficiência, religiosidade, resultado: fracasso. Todo religioso fracassa. A vida do religioso não termina bem. Um religioso nunca termina a carreira cristã bem, a não ser que ele mude, que ele se converta. O religioso, o caminho dele é a queda. O caminho dele é a negação. O caminho dele é a traição, porque ele não é capaz de segurar a máscara que ele carrega. Irmãos, eu como pastor, eu conheço de um pouco de tudo, já vi de tudo um pouco, mas eu não suporto o religioso. Eu não tenho que vir aqui, irmãos, e tentar passar uma coisa para vocês que eu não sou. Eu não tenho que vir aqui porque eu tenho um título e um PR na frente do meu nome e tentar passar para você uma coisa que eu não sou. E de igual forma vocês também não devem tentar fazer isso. E de igual forma vocês também não têm que viver nessa perspectiva, porque Jesus acabou com isso na cruz. E se a gente faz, a gente está regredindo, a gente está deixando de viver numa aliança superior para viver numa aliança inferior. Tem gente em pleno 2023 vivendo na época do Antigo Testamento. Aí é por isso que ele vai dizendo: olha, a antiga aliança foi escrita em pedra, a nova aliança foi escrita no coração. A antiga aliança tinha um brilho permanente, a nova aliança tem um brilho eterno, meu irmão. A graça de Deus coloca um brilho eterno em você, porque não é o que você faz, é o que Ele fez. Então a glória não depende de você, a glória foi derramada na cruz.
Só a glória no seu rosto, só a brilho no seu rosto, porque a graça de Deus sobre você. Caso contrário, não haveria nada no seu rosto. Não se escandalize. A gente precisa aprender, como igreja, a desistir de reunir os nossos melhores esforços para agradar a Deus. Não se escandalize com essa frase. A gente precisa desistir de viver na antiga aliança. A gente precisa entender que tudo vem dele, e dele vem a nossa suficiência. Terceiro e último lugar. Nós não somos, mas dentro de nós habita um Deus que é totalmente suficiente. Vamos dizer isso? Nós não somos, mas dentro de nós habita um Deus que é totalmente suficiente. E o mesmo Paulo vai escrevendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Vamos falar juntos? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Aí agora Paulo está fazendo o quê? Paulo está fazendo um contraste. Um contraste entre o que podemos pensar que somos e aquilo que realmente somos. Entre o que somos e o que Deus é. Aí ele diz, nós somos o vaso. E dentro de nós há um tesouro. E vaso de barro, irmãos, era uma das coisas mais baratas no mundo antigo. Vaso de barro era uma das coisas mais sem valor no mundo antigo. Qualquer mixaria comprava um vaso de barro. Qualquer trocado comprava um vaso de barro. Talvez aquele que precisasse de um vaso de barro, ele conseguiria um vaso de barro sem sequer pagar um dinheiro por ele. Ele talvez conseguiria esse vaso de barro de graça, mas ele diz, dentro desse vaso de barro tem um tesouro. E a questão não é o vaso, é o que está dentro dele. Então nós só temos valor, só algo em nós, pelo aquilo que está dentro de nós. Eu te pergunto por quê, irmãos? Por quê? Deus decidiu pegar algo de tanto valor e depositar em nós, que somos tão frágeis e falhos. Por quê? Por que Deus decidiu enviar seu Filho Jesus para morrer na cruz? Para encerrar um ciclo onde autossuficientes queriam se vangloriar o tempo inteiro por aquilo que faziam em relação à lei, sabendo que jamais conseguiriam cumpri-la, porque a lei não tinha outra finalidade a não apenas dizer para você, você é pecador, porque é para isso que a lei existe. A lei ela existe para quando você tenta cumprir e não consegue, ela diz para você, você é um pecador, você não consegue, você precisa de alguém, esse é o propósito da lei. Então para que Deus envia seu Filho para morrer na cruz? Para tirar alguém que nem sequer é capaz de cumprir algo, e ainda se vangloriar pelo que cumpre, e colocar numa posição onde esse imperfeito, falho, recebe algo de tanto valor. Por quê? Para quê? Para que fique bem claro que a excelência do poder, ou a excelência da suficiência vem dele, não de nós. Para que fique bem claro que a excelência do poder vem dele, não de nós. Por isso, suficiência própria ou suficiência em Cristo. E Paulo vai dizendo, suficiência em Cristo. É como João Batista, irmãos. É como João Batista. No início do seu ministério, batizando pessoas, preparando o caminho para o Messias que viria após dele, e isso atraiu discípulos. João Batista atraiu discípulos, pessoas seguiam João Batista, e certa vez esses discípulos, eles começaram a questionar João Batista, dizendo,
olha esse camarada aí, ele vai tomar o teu lugar. Olha esse camarada aí, ele está batizando também, você está sabendo disso? Você começou batizando, mas ele também está batizando. E esses discípulos, eles tentaram colocar João Batista numa posição onde João Batista fosse questionar aquilo que Jesus fazia. Mas João Batista estava muito bem resolvido dentro de si, que ele não desejava viver por uma autossuficiência. E aí ele responde, olha, ele responde em forma de uma analogia, olha, num casamento tem o noivo, tem a noiva e tem o amigo do noivo. Ele diz, o noivo é Jesus, eu sou amigo do noivo. Então convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, para que Deus decidiu colocar algo de tanto valor em nós, que somos como vasos de barro tão frágeis? Para que pudéssemos, irmãos, enxergar e admitir as nossas limitações. Tudo aquilo que faz contraste, evidencia mais as duas partes. Se você vai no Rio de Janeiro, você é capaz de ver a zona sul do Rio de Janeiro com apanhado de favela. O contraste evidencia mais as duas realidades. Se você coloca uma coisa que é totalmente oposto do lado da outra, o seu olho vai evidenciar as duas realidades que você colocou. Deus faz isso, irmãos, para que os nossos olhos evidenciem e a gente consiga enxergar as nossas limitações. Limitação essa que Jesus, após ascender aos céus e aparecer para os seus discípulos, evidência essa que Jesus, após ser crucificado, ressuscitar, antes de ascender definitivo aos céus, nas suas aparições aos seus discípulos, certa vez ele se encontra com Pedro cabisbaixo, porque tinha negado Jesus, provavelmente ali totalmente desmotivado e ainda se sentindo arrebentado por tudo aquilo que havia feito. E Jesus chega para ele e com uma voz doce, meiga e suave, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E aí Pedro, no contexto ali daquela conversa, o amor que Jesus estava perguntando, Pedro não se vê correspondendo mais àquele amor que lá atrás ele havia dito que tinha, aquele amor incondicional que seria capaz. Aí Pedro responde com uma outra palavra, eu te amo com amor inferior. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? E ele responde, eu te amo com amor inferior. Até que chega no terceiro, Jesus abaixa o nível da sua palavra e pergunta, Pedro, é com esse amor que você me ama? E Pedro fala, é com esse amor que eu te amo, porque eu sou imperfeito, falho. E Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, porque não é a sua suficiência, a suficiência que eu demonstrei na cruz do Calvário por você. Meu irmão, não é a sua suficiência, a suficiência de Cristo. Você ter um coração que deseja amar a Deus, deseja agradar a Deus é uma coisa. Você querer viver na perspectiva achando que você é alguém, que você é o cara, que você é o crente, meu irmão, foge disso. Foge disso. Isso é suicídio na vida cristã. Não é você, é Ele. Não é você, é Ele. Não é você, é Ele. Aí eu olho lá para o Antigo Testamento, 2 episódios completamente diferentes, Moisés e Abraão. Você vai lembrar dos 2 episódios que eles são muito, muito fantásticos. E a gente começa a fazer uma leitura agora da Bíblia e perceber aqui tem um coração esvaziado de autossuficiência. Abraão, quando Deus aparece para ele, fala, Abraão, pega teu filho, esse filho aí que eu te dei, que foi o maior milagre que você esperava, que é tudo que você tem na sua vida hoje, vai lá, sobe aquele morro e entrega para mim. Então o que Deus está propondo para Abraão? Abraão, larga tudo por mim, e sua vida a partir de agora vai ser eu e mais nada. Abraão pega seu filho, caminha e vai em direção até aquele morro e se predispõe a sacrificar seu filho, porque ele entendeu que na vida ter Deus e mais nada é melhor do que ter tudo sem Deus. E aí certa vez para Moisés, ele diz assim, Moisés, eu estou cansado desse povo.
Esse povo é um povo de dura serviço, é um povo teimoso, eu não vou mais com você. Porque se eu for, vou destruir esse povo no meio do caminho. E agora Deus está propondo para Moisés o inverso que ele propôs para Abraão. Para Abraão ele diz assim: Abraão, sou eu e mais nada. E para Moisés ele está dizendo assim: Moisés, eu te dou tudo, mas eu não vou. É o inverso da proposta. Para Moisés ele está dizendo: Moisés, eu te dou tudo, mas eu não vou. Para Abraão ele está dizendo: Abraão, eu te tiro tudo e fica só eu. Mas a resposta de Moisés é a mesma que a de Abraão: se o Senhor não for conosco, não nos envie. Porque como que vão saber quem somos se o Senhor não for conosco? O que Moisés está dizendo? Eu não quero tudo sem o Senhor. No fim, Abraão e Moisés estão dizendo a mesma coisa. Eles estão dizendo a mesma coisa que Paulo está dizendo. Eles estão dizendo a mesma coisa que Pedro aprendeu. E estão dizendo a mesma coisa que eu e você precisamos aprender. A mesma coisa que eu e você precisamos aprender. É essa autossuficiência que Jesus quer tirar hoje de nós. É essa. Não que as outras não sejam importantes. Não do que a que eu falei aqui na abertura do meu sermão não seja importante. Não que a autossuficiência que você tem em relação aos seus amigos, à sua família, ao seu emprego não seja importante. Não, tudo isso é importante, tem um nível também de você tratar. Mas a autossuficiência mais importante que o Espírito Santo de Deus quer tratar na minha e na sua vida hoje é essa. É essa. Não tenha dúvida disso. É essa. É essa a autossuficiência. Não é a antiga aliança, é nova. Não é uma vida na tentativa de fazer algo para Deus. É um coração em gratidão por tudo aquilo que Ele já fez. Não parte de mim, parte dEle. Jesus mudou a ordem. Jesus mudou a liturgia. E eu vou dizer para você, tudo tem importância, tudo apontava, mas eu adoro viver na nova aliança, porque a gente vive numa aliança superior. A vida com Cristo, ela é superior a qualquer vida que já foi vivida antes de Cristo. A vida com Moisés era inferior à vida com Cristo. O período de peregrinação no deserto foi importante, mas era inferior ao período que Cristo trouxe. O período dos reis, dos juízes, dos profetas, tudo isso foi importante, mas é inferior àquilo que Deus trouxe, que Jesus trouxe como novidade de vida para mim e para você. E hoje eu posso descansar nessa novidade de vida. Hoje eu posso descansar nessa novidade de vida, sabendo que não parte de mim, parte dEle. Eu até quero fazer, eu até sou desejoso de fazer, meu coração até arde em fazer, mas não parte de mim, parte dEle. Está consumado, está na cruz do Calvário, e lá Ele derruba toda a autossuficiência para dizer: é por mim, é minha graça que basta, é o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você é fraco que você é forte, porque a liturgia mudou, a ótica mudou, a realidade mudou, há uma plenitude de vida, é uma vida em Cristo e ela é superior a qualquer outra vida. E Jesus te diz hoje: derruba das tuas costas essa autossuficiência, derruba das tuas costas essa religiosidade, derruba das tuas costas esse pensamento que te leva a pensar que parte de você. Aí a gente vira legalista, a gente vira religioso, a gente vira ista e tantos istas. E Jesus está dizendo para nós: não é nada disso, não é nada disso. A vida cristã não é uma bagunça, não é para viver abusando da graça, não é nada disso. Mas não é por você, não parte de você, não parte de você. Aí quando a gente aprende isso, a gente desce mais do palco, a gente desce mais do lugar que a gente pensa que a gente tem que estar. A gente começa a olhar para o outro, a gente começa a ter mais compaixão pelo erro do outro, sabendo que o erro do outro pode ser o meu. E sabendo que independente qual seja o erro do outro, Deus não ama ele menos do que me ama, porque não parte dele, parte de Deus. Eu posso me deparar com o maior pecado que vem me chocar, o maior possível que seja. Eu vou sempre chegar à mesma conclusão: não parte dele, parte de Cristo. Não parte dele, parte de Cristo. Não é porque ele faz ou deixa de fazer, é pelo que Cristo já fez. A gente precisa derrubar hoje essa autossuficiência. E talvez derrubar isso hoje seja muito difícil, porque seja desconstruir uma vida inteira cristã que você construiu dentro da igreja. Mas a vida cristã também é para isso, para a gente desconstruir aquilo que precisa ser desconstruído e construir uma vida cristocêntrica. Você sabe qual é a lente que a gente tem que colocar para ler a Bíblia? Eu já disse várias vezes: é a lente de Cristo. É a lente de Cristo. Se eu não coloco a lente de Cristo para ler a Bíblia,
ela deixa de ser uma palavra de transformação para ser uma arma para matar. Aqui pode ter uma arma para matar pessoas. Depende de como você enxerga e como você interpreta. E Jesus não quer crentes que usem a Bíblia como arma para matar pessoas. Jesus quer crente que tem um coração cheio de amor para demonstrar o mesmo amor que Ele demonstra por você. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados da autossuficiência, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Há alívio para você hoje que vive uma vida cristã baseado na autossuficiência.